Bom dia a todos. Hoje eu vou abordar um pouco aí sobre a dor lombar, tá? Então, quando a gente fala aí da definição da dor lombar, ela é uma dor entre a parte inferior da última costela e a prega glútea, não relacionada aí a traumas ou a quedas. Existe uma definição específica sobre a dor lombar que ela leva em consideração tanto a questão do local da dor, né, o exato local da dor, ela leva em consideração também os sintomas, a questão também da duração, da frequência e da severidade. Isso por quê? Porque entre essas áreas, entre a parte inferior da última costela e a prega glútea, existem outras estruturas, né? Então, a gente tem uma articulação sacroiliaca, a gente tem a articulação do quadril. Então, que muitas vezes elas apresentam sintomas que são semelhantes ou parecidos aos sintomas da dor lombar. Em relação à prevalência, né? Então, é um problema de saúde global, né? Sendo uma das principais causas aí de incapacidade por anos vividos no mundo, né? E ela atinge ambos os sexos, né? Então, não tem uma prevalência específica entre homens e mulheres. 70% da população mundial, ela terá um episódio de dor lombar. Mais de 80% das pessoas que tiveram um episódio de dor lombar, elas terão aí uma recorrência. Em 2020, o número de casos prevalentes de dor lombar em todo o mundo foi estimado em cerca de 619 milhões de indivíduos. Atualmente, existem algumas projeções que sugerem que em 2050 haverá cerca de 843 milhões de indivíduos por todo o mundo com dor lombar. Em relação às causas, né? Então, existem causas mecânicas, causas musculares e causas abdominais. Falando um pouquinho aí dessas causas mecânicas, ela engloba algumas situações, aí dentre elas o estiramento, uma questão discogênica. A discogênica nada mais é do que ocorre um processo degenerativo, né, no disco intervertebral, que é responsável aí por amortecer os nossos movimentos aí durante o dia a dia. Então, falando das questões facetárias, as vértebras elas comunicam entre si através de pequenas articulações. Essas articulações elas são chamadas de articulações facetárias ou articulações zigoapofisárias, responsáveis por prover suporte e gerar uma estabilidade aí para a nossa coluna vertebral. Em relação à radiculopatia, ela tem muita relação aí com os processos degenerativos que vão ocorrendo aí ao longo dos anos de vida. E o que ocorre muitas vezes, ela tem relação com uma hérnia discal. Essa hérnia discal muitas vezes ela vai gerar uma compressão na raiz nervosa, fazendo com que os pacientes muitas vezes eles sintam questões de dores irradiadas para os membros inferiores, questão específica de alterações de sensibilidade num trajeto dermatomal específico ou até mesmo uma fraqueza aí de uma determinada região muscular. Nós temos também a estenose lombar. Ela nada mais é do que um estreitamento do canal vertebral central ou da região foraminal. Dependendo da localização que ela gera essa compressão, ela pode gerar sintomas específicos. Então, se é uma questão mais foraminal, esse indivíduo ele vai apresentar uma questão de radiculopatia, como se fosse uma hérnia discal. Já, no caso, se é uma compressão mais central do canal, esse paciente ele vai apresentar uma condição chamada de claudicação neurogênica. Essa claudicação, ela é caracterizada aí por uma dor glútea. Esse paciente ele tem uma sensação de peso nas pernas. Muitas vezes é até confundido durante uma avaliação com uma causa vascular. Ele pode apresentar aí fraqueza das pernas e até mesmo a questão de formigamento na região plantar, tá? Esses indivíduos também, eles conseguem caminhar uma distância curta, exceto quando eles mantêm-se projetado com o tronco para frente. Isso porque acaba diminuindo a compressão, ou no caso da medula, ou no caso na região foraminal dos nervos, e isso faz com que eles apresentem, né, menos sintomatologia em relação ao quadro. E temos aí também a espondilolistese. Ela nada mais é do que um escorregamento de uma vértebra sobre aquela imediatamente abaixo. Então, ela é uma condição que afeta tanto adultos quanto crianças. Nos adultos, ela está mais relacionada aí com fatores de processo degenerativo. Normalmente acomete mais ou menos a região L4 e L5, tá?
Já nas crianças, ela tem uma relação com uma má formação, então normalmente essas crianças elas apresentam uma espondilólise. Isso nada mais é do que um defeito que tem numa estrutura chamada de pars interarticulares. Essa estrutura ela é importante porque ela contribui para a estabilização da coluna, tá? A região que mais afeta essas crianças é a região de L5 e S1. Outro fator também é que ela pode ter uma apresentação clínica como um quadro estável ou um quadro instável. Então, normalmente nos adultos, apresenta-se como um quadro estável. Esses pacientes, eles apresentam dor lombar recorrentes e leves sinais de radiculopatia. Entretanto, aí já quando é um quadro instável, esses pacientes apresentam uma radiculopatia constante e muitas vezes levam a uma alteração da própria postura, né? Isso tem muita relação aí com as crianças. Então, essa postura adotada é uma postura chamada como Fallen-Dixon. Então, essa criança ela vai apresentar os joelhos mais fletidos, vai apresentar um encurtamento de toda a cadeia posterior dos membros inferiores, ela vai ter uma anteriorização do peito, ela vai ter uma região sacral um pouco mais proeminente. Nós temos aí a fratura ela também pode ser conhecida como fratura com insuficiência. Isso vai estar muito relacionado com a questão da fragilidade óssea, onde ocorre aí uma diminuição dessa densidade ou dessa massa óssea. Em relação às musculares, apresentamos aí algumas características, então tanto a questão de pontos gatilhos, também muito relacionada aí com os movimentos excessivos dos pacientes durante as suas atividades aí do dia a dia, e a questão de contratura muscular, que ela tem muita relação aí com as deformidades, principalmente a questão da escoliose. Falando um pouco agora sobre as abdominais, ela engloba aí algumas condições, dentre delas aí o aneurisma da aorta abdominal, pedras nos rins, trato urinário, a endometriose e a cólica. Também temos aí a questão de abscesso e úlcera, pancreatite e colicistite. Em relação ao mecanismo de lesão da dor lombar, também existem várias condições, então dentre elas nós temos aí os movimentos não planejados, nós temos o levantar uma determinada carga, né, com uma distoância, o escorregar e cair, as flexões, extensões, as torções forçadas. Também temos a questão dos posturamentos prolongados, isso porque hoje em dia alguns estudos falam que não é a postura, né, que tem a relação com a dor lombar, mas sim o tempo que você permanece nessa postura. Tem um estudo que ele fala que se o indivíduo ele fica mais de 6 horas sentado numa mesma postura, ele corre um risco de ter um quadro de dor lombar. Então o ideal é que esse paciente ele se movimente ao longo desse período, que ele não mantenha essa postura aí prolongada. Uma atuação nova, um assento novo, uma atividade física e até mesmo a gestante. Uma dor lombar gestacional tem muita relação com as alterações fisiológicas e biomecânicas que vão ocorrendo durante esse período. O centro de gravidade dessas pacientes acabam alterando para frente, então tem muita relação aí com o peso das mamas, com o aumento das mamas, com o aumento do abdômen. Isso faz com que essas pacientes apresentem um aumento da lordose lombar, consequentemente gerando uma tensão maior aí na região da musculatura paravertebral. Não só isso, mas também a gente tem a questão da secreção de hormônios como a relaxina, né, que vão contribuir ainda mais para a frouxidão ligamentar dessas pacientes e aí consequentemente vai deixar essa região aí mais suscetíveis a cargas e principalmente à dor. Agora sobre o diagnóstico diferencial, temos aí também diversas causas aí, dentre elas a síndrome glútea profunda. Ela está relacionada aí com uma dor na região glútea, não discogênica, mas que vai gerar aí uma compressão do nervo ciático. Isso também muitas vezes pode gerar uma condição de dor radicular, até mesmo uma questão de fraqueza dos membros. A dor sacroiliaca, então, ela tem como apresentação clínica dores lombares, dores até mesmo no glúteo, e muitas vezes os pacientes eles acompanham com um pouco aí de sensação também de rigidez da região lombar. A espondilolistese, como que eu havia dito, né, que é essa questão do escorregamento de uma vértebra sobre aquela imediatamente abaixo. Então, muitas vezes esses pacientes eles apresentam uma questão também de dores mais agudas. Às vezes pode ter uma questão de radiculopatia, dependendo do grau dessa espondilolistese. O aneurisma da aorta abdominal tem muita relação com o aumento da própria estrutura da aorta, gerada aí por enfraquecimento do tecido, e é uma condição de extrema importância para a procura de um profissional médico, né? A infecção espinhal, a síndrome da cauda equina, a questão também do câncer e da fratura. Um pouquinho aí sobre a síndrome da cauda equina, ela é uma alteração aí que ela vai gerar uma hiporreflexia ou uma
a reflexia, tanto de reflexos do tendão patelar e do tendão do aquileu. Ela vai gerar uma questão de fraqueza dos membros inferiores, isso de forma bilateral. Também vai gerar uma alteração da sensibilidade. Normalmente ela é conhecida como uma anestesia em cela, isso porque ela parece uma cela mesmo. Ela vai estar acometendo tanto a região aí do ânus, a região genital, a região do períneo e um pouco da região superior aí da coxa. Uma alteração esfincteriana, e muitas vezes os pacientes, ao primeiro momento, eles apresentam uma retenção urinária. Conforme vai tendo esse acúmulo de urina dentro da bexiga, chega um momento que esse paciente ele começa a ter uma incontinência urinária, então ele acaba perdendo a urina. E também associado aí também com uma incontinência fecal. Vai apresentar uma disfunção sexual, o paciente ele não vai ter prazer, ele não vai ter ereção, não vai ter orgasmo. E esses pacientes eles vão apresentar dor lombar ou a dor ciática. A dor ciática ela também será bilateral. Um pouco aí dos sintomas do aneurisma da aorta abdominal, então esses pacientes eles vão apresentar dor na barriga, abdômen ou nas costas e vai ter uma sensação aí de pulsações no abdômen. Falando um pouco do câncer, é muito importante que durante uma avaliação nossa, principalmente porque nós somos profissionais de primeiro contato, então que a gente colha detalhadamente todas as informações possíveis. A gente tem que saber um pouco da história breve, se esse paciente tem ou se algum familiar tem. Saber se esse paciente ele tem uma dor constante, se ele apresenta uma dor intensa pela noite, febre, sudorese noturna e a perda de peso inexplicável. Já a espondilite anquilosante, ela é uma doença crônica inflamatória, é autoimune, ela vai gerar uma rigidez progressiva da coluna vertebral. Consequentemente, também esse paciente ele vai apresentar um padrão pulmonar restritivo, isso porque vai gerar um enrijecimento dessa região torácica do paciente. Não só da torácica, mas também principalmente na lombar. Tá? Então, esses pacientes eles apresentam muita rigidez pela manhã, mas eles melhoram quando eles realizam exercício, quando eles ficam parados, para eles é muito ruim. Esse quadro vermelho eu deixei como uma forma de demonstrar algumas bandeiras vermelhas. São situações que são muito importantes durante a nossa avaliação. São situações graves e que elas devem ser, ao a gente diagnosticar, né, a gente deve encaminhar imediatamente esse paciente aí para um outro profissional. Falando um pouquinho aqui sobre a diretriz clínica, ela tem como intuito de selecionar as melhores evidências sobre uma determinada condição, que vai trazer para nós uma abordagem para essa condição. Nós temos em relação ao lombar, o manejo das intervenções da dor lombar crônica e aguda, que é uma revisão aí agora de 2021. Então, as recomendações. A diretriz clínica, ela vai enfatizar a intervenção visando o alívio eficaz da dor, a melhora da função e a redução da incapacidade. Ela apresenta aí recomendações para ambos subgrupos, né, tanto sobre o grupo dor crônica como dor aguda, e ela vai incluir intervenções modernas que ao longo dos anos vão sendo estudadas para o melhor tratamento dessa condição. Para ser montada essas evidências, elas têm que ter um grau de recomendação, e esses graus eles vão qualificar a qualidade de cada evidência. Então a gente separa entre um grau A, que é uma evidência forte, e um grau D, que é uma evidência conflitante ou não apresenta nenhuma evidência. Normalmente as evidências A, elas são ensaios clínicos, né, randomizados, com várias informações. Nós temos o nível B, um grau B, que ela vai ter uma evidência aí moderada, então ela também vai ser um ensaio clínico randomizado, mas ela vai ter uma limitação na questão das informações. O grau C, na verdade, seria uma evidência fraca, então está muito relacionada a estudos de casos ou até mesmo a estudos observacionais. Já a D, normalmente, ela é baseada aí na experiência clínica aí de cada profissional. Quando a gente tenta separar aí, né, o período de dor lombar crônica e dor lombar aguda, normalmente as dores lombares agudas são menor ou igual até 6 semanas. Quando a gente fala de dor lombar crônica, ela é igual ou mais que 12 semanas, né? Ou uma recidiva. Em cerca de 38% desses pacientes podem apresentar uma recidiva. Até 6 meses, 56% também poderão apresentar uma recidiva, ou em até 12 meses, 69% desses pacientes poderão também ter uma nova recidiva. Agora a gente entra nas melhores intervenções para cada condição. Agora falando um pouquinho aí dos exercícios de dor lombar aguda. Então é um nível de evidência C, na verdade,
é uma evidência fraca, né, se a gente for parar para pensar, mas ela engloba exercícios gerais. É o movimentar o paciente, é restaurar a força, restaurar a flexibilidade, a mobilidade desse paciente, trabalhar tronco, trabalhar membros inferiores, aí até mesmo a questão do condicionamento desse paciente. Um pouquinho dos exercícios de dor lombar crônica, existem vários componentes que preenchem o requisito. É um nível de evidência muito forte, é um nível A. A gente tem, dentre exercícios aquáticos, exercícios aeróbicos, os exercícios gerais, que vão englobar exercício de flexibilidade, mobilidade, né, o condicionamento em si. Os exercícios modais, que você pode utilizar aí de 2 ou mais terapias, a caminhada mais o fortalecimento, ou os exercícios aquáticos mais o fortalecimento. Então, englobar essas informações e o fortalecimento dos músculos do tronco. Falando um pouco dos exercícios específicos para tronco, né, da dor lombar aguda, a gente tem exercícios específicos voltados para toda essa musculatura de paravertebrais, multífidos, abdominais e transverso do abdômen. Como a gente observa aí, é um nível de evidência moderado. Bom, a gente também tem aí ativação específica dos músculos do tronco ou mobilidade de tronco para dor lombar crônica. Exercícios, ativações específicas, né, para músculo do tronco, então exercícios como o perdigueiro, que vai trabalhar a musculatura paravertebral, exercícios do Superman, que vai trabalhar toda a musculatura de tronco, e os exercícios de mobilidade, como um deles aí, o Open Book. E é um nível de evidência moderada também. Um pouquinho sobre as considerações das terapias manuais, então nós temos aí a mobilização articular e o thrust, né? Quando a gente fala da mobilização articular, ela nada mais é do que movimentos acessórios, movimentos fisiológicos, que eles têm que apresentar um ritmo específico. Esse movimento rítmico, né, essas oscilações que a gente produz durante a aplicação da técnica, ela faz com que a gente envie, né, inputs aferentes para o nosso sistema nervoso, e muitas vezes isso consegue modular a dor do paciente. E aí a gente também tem a questão do thrust, né, que aí já é um movimento de alta velocidade, com uma baixa amplitude, né, e muitas vezes vai auxiliar a restituir a questão da amplitude do movimento desses pacientes. Tanto para dor lombar aguda e como para dor lombar crônicas, elas apresentam um nível de evidência forte. Quando a gente fala já da dor lombar crônica com uma irradiação para os membros inferiores, ela apresenta aí um nível de evidência moderado. Um pouco da terapia manual para dor lombar aguda a curto prazo, tanto técnicas aí de inibição, de pontos gatilhos e a própria massagem vão contribuir também para a melhora da dor desses pacientes. Não tem manobras específicas para utilizar, o intuito mais mesmo é levar um fluxo sanguíneo maior para essa região, consequentemente aí gerando um relaxamento muscular na área. Então é um nível de evidência moderada também. Nós temos aí a terapia manual para dor lombar crônica em curto prazo. Também temos a mobilização dos tecidos e a massagem, mas também nós temos a mobilização neural. Às vezes esses pacientes, eles apresentam a questão da radiculopatia, dessa questão da dor irradiada. Não que iremos abordar num primeiro momento álgico, mas é uma técnica muito utilizada, que ela vai contribuir aí por uma melhora da neurodinâmica, consequentemente também vai auxiliar nesse controle álgico desse paciente.